Nesse vídeo eu tô aqui para compartilhar com vocês 10 hábitos financeiros negativos que podem estar te mantendo sem dinheiro e endividada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece e caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou a Mara e aqui no meu canal a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados às finanças pessoais e o consumo consciente. No vídeo de hoje eu reuni alguns hábitos negativos para compartilhar com vocês que podem estar atrasando a sua liberdade financeira. Bom, é muito importante para você construir a sua liberdade financeira que você tenha clareza da inflação do estilo de vida e também que você não ceda às pressões sociais para consumir, gastar com coisas que você realmente não precisa. E é claro, precisa também assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Sem a consciência e a autorresponsabilidade, nada irá mudar. E o primeiro hábito muito comum das pessoas que vivem endividadas ou sem dinheiro é gastar para economizar. Sabe aquelas pessoas obcecadas por levar uma vantagem, por encontrar uma promoção e uma boa oportunidade? Então, muitas vezes essas pessoas acabam gastando mais pensando que estão economizando. Por exemplo, comprar um item apenas porque ele está em promoção não necessariamente é um bom negócio. Se você não estava planejando comprar aquele item, ele pode estar super barato, quase que de graça, não é um bom negócio para você. A gente precisa lembrar que quando a gente compra uma coisa, a gente não está gastando só dinheiro. Quando a gente pega aquele item para nós e traz para nossa casa, a gente vai estar tomando uma responsabilidade sobre aquele item. Então, a partir do momento que aquele item cruza a porta de entrada da sua casa, você tem que arrumar um lugar para guardar ele, você precisa limpar ele, dar manutenção dependendo do que é. E isso, gente, tudo tem um custo. É um custo invisível, mas ele existe. E aqui, gente, eu preciso enfatizar o seguinte: promoção é bom sim, mas só é bom quando você realmente precisa comprar aquele item. Fora disso, o desconto é maior se você não comprar. E o segundo hábito financeiro que faz muita gente ficar sem dinheiro é não saber dizer não às ofertas. Tem muita gente que não consegue resistir a preços baixos. E não importa a utilidade daquele item, não importa se aquele item ali cabe ou não na vida dela, ela acaba cedendo e comprando. E é assim, gente, que a casa de muita gente fica lotada de coisas, de tralhas, né? De coisas sem utilidade para a vida real dela. Não é que as coisas sejam sem utilidade para todo mundo, só que para a realidade dela, talvez nada daquilo ali seja útil ou uma parte muito pequena tenha realmente uma utilidade prática. Vou dar um exemplo aqui para vocês, muito comum, são as pessoas que entram nos brechós e acabam ficando assim impressionada com a curadoria das peças e com o valor dessas peças. E nos brechós que eu normalmente frequento aqui na minha cidade, são brechós que têm roupas de marca e tal. E aí eu percebo, gente, que tem muita gente que compra aquele item só porque vê o preço real de quanto aquela peça custava na etiqueta e vê quanto está custando no brechó. Só que tem vezes que aquilo ali, gente, não combina com o estilo da pessoa. E o pior, eu já vi até gente comprando peças no brechó que não servem nelas, só porque era uma barganha a peça. E é uma coisa tão louca que as pessoas acabam perdendo o filtro na hora de comprar. Eu já vi gente comprando PP, sendo que a pessoa veste G. E assim, ela só queria comprar a peça porque a peça era de marca e estava num preço abaixo do normal na loja. Então a gente precisa cuidar muito disso, porque qual é o sentido de você comprar uma coisa que não vai te servir, que você não vai conseguir usar só porque aquilo ali estava barato? Terceiro hábito financeiro muito prejudicial é a inflação do estilo de vida. Aumentar os gastos na mesma proporção que a sua renda cresce faz com que você não tenha nenhum progresso financeiro, que você não consiga ter uma sobra ali nos seus ganhos e conseguir investir para o seu futuro. Eu acredito que esse seja um dos maiores motivos do endividamento das famílias brasileiras, porque normalmente as pessoas falam assim: ah, eu não invisto dinheiro porque eu ganho pouco. Mas quando ela começa a ganhar mais, ela já tem uma lista enorme de coisas que ela quer melhorar na sua vida. Se ela estava acostumada a fazer unha, por exemplo, em casa, ela já não quer mais. Ela quer pagar uma manicure para fazer as suas unhas. Se ela estava acostumada a levar marmita todos os dias, ah não, mas agora eu ganho mais, então eu vou comprar almoço fora, um PF baratinho todos os dias. E assim, gente,
Isso é algo que faz você ficar estagnado financeiramente na vida. Então, você precisa entender o seguinte: ganhou mais? Não suba o seu padrão de vida. Continue vivendo no degrau de baixo e invista essa sobra para o seu futuro. É isso aqui que vai fazer a diferença lá na frente. E o próximo hábito financeiro hiper prejudicial é gastos para o seu eu imaginário. Muita gente compra coisas para a pessoa que ela gostaria de ser, não para a pessoa que ela é atualmente. E aqui, gente, existem diversos exemplos. Tem aquelas pessoas que compram roupas de ginástica, mas nunca se matriculam na academia. Tem aquelas pessoas também que fazem uma compra de uma lista de coisas, de uma dieta que ela viu na internet. Ela fala, não, eu vou seguir essa dieta aqui que a blogueira faz, porque eu vou ficar com o mesmo shape que ela. E ela vai, compra aquele monte de coisa, um monte de suplemento, um monte de fórmula e não toma nada daquilo, não come aquelas coisas, não se adapta com nada daquilo. E um outro exemplo aqui também muito comum são pessoas que compram roupa para quando tiver o corpo X ou Y. Tem aquelas pessoas que compram roupas pensando, quando eu ganhar uns quilos a mais, eu vou ficar bem nessa roupa aqui, então eu vou comprar essa roupa e vou guardar até isso acontecer. Da mesma forma que tem muita gente que compra roupa para quando emagrecer. A roupa tá assim, inviável de ser usada, tá explodindo e a pessoa fala, não, eu vou comprar porque eu vou emagrecer. Eu sei, gente, que isso pode parecer que é um combustível ali motivacional para você. Mas na maioria das vezes, o tempo passa, a gente muda de ideia, os nossos gostos mudam e aquela peça ali acaba ficando sem utilidade. Então, primeiro você muda a sua realidade, depois você compra as coisas que são necessárias para o seu eu do presente. Próximo hábito financeiro que deixa muitas pessoas enroladas financeiramente é utilizar o cartão de crédito como extensão da sua renda. Usar o cartão de crédito sem fazer um rastreio dos gastos é um ciclo perfeito para quem quer viver endividado, viver na corda bamba. Gente, vocês já viram quanto que é os juros do cartão de crédito? Se você não pagar, é 400%. Então, a sua dívida, que é pequenininha ali, uma parcela que você não conseguiu pagar esse mês, de R$300, ela vira assim R$3.000 em pouquíssimo tempo. O cartão de crédito, ele é muito útil, mas são pouquíssimas pessoas que sabem utilizar o cartão de crédito de forma inteligente. Boa parte das pessoas utiliza o cartão de crédito como uma muleta. As pessoas criaram uma verdadeira dependência do cartão de crédito. Então, elas parcelam do supermercado até o celular, que ela não precisa trocar. E isso, gente, vira uma bola de neve de dívidas e ela recebe para pagar o cartão de crédito, não sobra dinheiro para nada, ela não pega no dinheiro, ela não tem mais o contato com o dinheiro, ela só paga fatura atrás de fatura. Desde quando eu comecei a organizar a minha vida financeira, eu faço uma escapada e uma viagem por ano, todos os anos. E, gente, eu já ganhei mais do que eu ganho hoje e isso não era possível. Por quê? Tudo que as pessoas me chamavam, eu fazia. Esse final de semana a gente vai fazer uma social, é R$50 por pessoa, vou. Nossa, aniversário de fulano e tal, chá revelação. Aí compro uma fralda e leva mais alguma coisa. E assim, gente, o dinheiro ia escapando pelas minhas mãos sem eu perceber. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Geralmente, quando eu recebo um convite e eu faço os cálculos de quanto aquele evento social vai sair para mim, e eu vejo que está fora do meu orçamento, eu agradeço a pessoa e falo que dessa vez não irei. Isso não significa, gente, que eu não goste das pessoas, mas eu coloco a minha vida financeira em primeiro lugar. Não é que eu negue todos os convites, mas eu filtro sim o que vale e o que não vale a pena, de acordo com a minha realidade financeira. E o próximo hábito financeiro negativo é não investir. Tem muita gente que tem a crença limitante que investir não é para todos. E, infelizmente, existem também pessoas que prestam um desserviço à população, dizendo que investir não vai adiantar, que no futuro não vai ser possível você viver de renda. E essas mesmas pessoas ignoram o fator tempo. O tempo aliado aos juros compostos é a sétima maravilha do mundo. Então, gente, coloque na sua cabeça, é melhor você começar a investir com pouco do que você não investir nada. O tempo vai passar igual para todo mundo e você quer estar de qual lado?
eu quero estar do lado de uma pessoa que investiu. Eu prefiro pagar para ver se realmente vai ser possível ou não viver de investimento fazendo a minha parte, do que não fazer nada e ter certeza que eu não vou ter nada lá no futuro. Outro hábito super prejudicial é adiar o seu planejamento financeiro. Tem muita gente que se apega à ideia de quando eu ganhar mais, aí sim eu me organizo financeiramente. Aí assim eu vou fazer um planejamento, porque eu vou ter mais dinheiro para investir, para poupar. Gente, isso é uma grande besteira. Você precisa se organizar no pouco. Para quando você tiver muito, você já está habituado a ter uma vida organizada. Adiar o planejamento financeiro para quando você ganhar mais, só vai fazer você perder a sua autonomia no presente. E se você precisa de uma ajuda com isso, eu posso te ajudar através da minha consultoria. Eu vou deixar o link do meu site, lá tem um botão que você clica e conversa diretamente comigo. Eu vou te ouvir, vou entender quais são as suas necessidades e nós vamos montar um plano financeiro para você juntos. Vou deixar mais informação na descrição desse vídeo e vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Outro hábito financeiro prejudicial é priorizar as gratificações instantâneas. Sabe aquela dificuldade de esperar? Isso acaba levando você a fazer compras impulsivas. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Bom, durante muito tempo, eu fui do tipo de pessoa que eu queria ter mais opções de maquiagem. E maquiagem, gente, hoje em dia não, mas há 10, 15 anos atrás, era uma coisa relativamente cara. E aí, o que eu fazia? Eu acabava, ao invés de juntar o dinheiro para comprar uma base boa, de uma marca boa, consolidada, que tinha qualidade, né? Eu ia lá e comprava várias bases ruins, meia boca. E é óbvio, não ficava satisfeito com aquelas bases e acabava, abria, usava um pouco, aí não gostava, dava para alguém, ou então deixava lá encostada, e assim eu fui gastando. Até que um belo dia eu somei o valor das coisas que eu tinha e que eu não usava. E eu vi, gente, que dava para comprar não só uma base boa, mas 3 bases boas, porque eu comprava um monte de coisa baratinha que não atendia o que eu queria, não atendia a minha necessidade. Hoje em dia eu utilizo essa lógica para tudo, desde um item de maquiagem até um móvel para minha casa. Eu só compro se realmente for o que eu quero comprar. Se eu não puder comprar agora, eu prefiro esperar, eu prefiro nem ter. Então eu não me preocupo às vezes em pagar mais caro por uma coisa, porque por mais que aquela coisa ali seja mais caro, que tenha outras opções mais em contas no mercado, se for o que eu quero, eu prefiro esperar o tempo que for para me juntar o dinheiro para poder comprar aquele item, para eu não ficar olhando para ele e ficar insatisfeita depois. E isso, gente, eu aprendi na marra. Quando eu me casei, eu queria ter todos os móveis da casa. E aí eu não tinha muito dinheiro para mobiliar a casa toda. E eu comprei um sofá. Na época, gente, o sofá foi R$ 800. E assim, ele durou 10 anos, mas ele era tão desconfortável, ele não era tão feio, mas ele era muito desconfortável. E eu e meu marido, a gente não gostava nem de ficar na sala assistindo TV, e às vezes, quando a gente queria muito ficar na sala, a gente buscava um colchão de solteiro que tinha aqui em casa, colocava na sala e sentava nele, porque assim, o sofá era horrível, era muito ruim, muito desconfortável. Passado 10 anos, né? Não era uma das nossas prioridades trocar o sofá, a gente queria fazer outras coisas que eram mais importantes, só que o meu cachorro acabou passando mal dentro de casa e ele subiu no sofá, então sujou, e aí eu limpei, mas não ficou muito bom, e a gente decidiu doar o sofá e comprar um outro sofá. E aí, gente, eu demorei 3 meses para comprar o sofá que eu queria. Por quê? Eu já sabia o sofá que eu queria, eu já tinha parte do dinheiro para comprar o sofá e eu fiquei esperando até entrar numa promoção para eu poder comprar o sofá. E hoje em dia a gente ama ficar na nossa sala, deitado no sofá, porque o sofá realmente é bom e é confortável, além de ser muito mais bonito do que o outro que eu tinha. Então, às vezes, vale a pena você adiar aquele seu impulso de consumo ali no momento para você comprar algo que vai realmente satisfazer o seu desejo e a sua vontade. E a última coisa é não pagar a si mesmo. Teve uma vez que eu falei sobre isso em um vídeo e eu recebi um comentário que eu achei assim muito bom. Teve uma pessoa que falou assim, não, todos vocês que falam sobre finanças falam isso, que tem que se pagar primeiro. Não, mas primeiro tem que pagar as dívidas. Sim, gente, é óbvio que você tem que pagar suas dívidas primeiro,
mas eu vou explicar do que eu tô falando aqui. Pagar-se primeiro significa você pagar as suas contas essenciais, as suas dívidas e separar um dinheiro para você gastar com você mesmo. A gente precisa ter o nosso retorno de tudo que a gente faz. Eu trabalho aqui com o YouTube, todos os meses eu separo um dinheiro para me gastar com as minhas coisas, com as minhas futilidades, com aquelas coisas que não são essenciais, mas que eu quero gastar. E você precisa fazer isso também, porque a vida, gente, ela pede equilíbrio. Não adianta você querer guardar todo o dinheiro que você ganha. Não precisa fazer isso, porque você vai acabar cansando e vai acabar depois não vendo propósito nessa caminhada. Então, não transforme o seu processo em algo difícil. Transforme ele em algo prazeroso. Não deixe de fazer o que você tem vontade de fazer, mas também não deixe de ser uma pessoa responsável financeiramente. E eu sugiro, gente, que você automatize as suas economias. Eu faço isso. Todo o dinheiro que eu recebo de dividendos, no mesmo dia que ele cai na minha conta, eu já reinvisto eles. Esse dinheiro é um dinheiro que é como se eu não tivesse eles, eu não gasto com absolutamente nada. E quando eu recebo, eu invisto outra parte do dinheiro nos meus investimentos. Eu já fui do tipo de pessoa que não tinha dinheiro para nada. E não é porque eu não trabalhava, é porque eu gastava todo o meu dinheiro de forma errada. Meu dinheiro era só para pagar boleto, até que eu cansei. Eu não queria aceitar que a minha vida era aquilo ali, era trabalhar para pagar boleto. Eu queria ter mais liberdade, eu queria poder escolher o que eu iria fazer e eu queria ter também mais controle. E isso só foi possível depois que eu enfrentei essas verdades difíceis e mudei os meus hábitos financeiros. Bom, gente, esse foi todo o vídeo de hoje. Espero de verdade que esse vídeo aqui possa ter feito você pensar fora da caixa sobre a sua vida financeira e repensar também esses maus hábitos aí. Quero que você comente aqui quais desses hábitos que eu falei é o que você tem mais dificuldade de mudar. Deixa aqui nos comentários. E eu quero saber também quem ficou até o final. Então, se você ficou até o final, comenta aqui. Fiquei até no final, que eu quero saber quem é aquele inscrito raiz que é do começo ao fim nos meus vídeos, hein? E também não esqueçam de deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo e hypar. A interação de vocês é muito importante para que o YouTube entenda e distribua o meu conteúdo aqui pela plataforma. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão para todos e até lá. Tchau, tchau.